Bom dia a todos e todas. Dando continuação à programação do evento, aqui na Sala Belém, a gente tem a palestra agora do German Henrique Wassermann. Então, o German ele é graduado em farmácia e em habilitação em bioquímica de alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em biologia celular e molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gerente científico em biotecnologia da Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos e tem experiência na área de bioquímica, com ênfase em proteínas, atuando principalmente nos seguintes temas: biotecnologia, química de proteínas, enzimologia e biofármacos. Então, muito obrigado, Jama. Fica à vontade. Obrigado. A ideia foi mostrar um pouco para vocês um histórico do desenvolvimento de um produto que a gente fez desde o isolamento do micro-organismo, produção da tecnologia de produção até o medicamento. O foco vai ser mais, a ideia é mais o foco no início do desenvolvimento, e só para deixar claro assim, que eu sou o representante da informação, né? Eu fiz parte desse projeto desde o início, algumas partes dele, é um projeto longo, foi toda uma equipe de especialistas e pesquisadores que trabalhou em cima disso, e hoje na área industrial. Então, vou tentar dar um apanhado geral de como foi o desenvolvimento. E aí, se vocês tiverem perguntas, só interromper e perguntar. Eu vou tentar ser breve para deixar um tempinho no final para perguntas. Eu não sei se o pessoal online consegue fazer perguntas ou não. Aí, se o pessoal que está online quiser fazer perguntas, pode mandar aqui. Só que provavelmente não vai dar para interromper no meio da apresentação. Aí a gente deixa para esse tempo no final. Bom, vou começar aqui contando um pouco sobre o grupo Cristália. Se vocês tiverem interesse em ter um pouco mais do histórico, vídeos um pouco mais organizados do que na minha apresentação, tem no site do Cristália. Recomendo que deem uma olhada, tá? Tem um material bastante rico, tem fotos, tem como que é a estrutura, onde é o site, tudo mais. Então, só deixar claro que o Cristália é um grupo farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico. Então, tem 50 anos de história, está fazendo 50 anos hoje, é uma empresa 100% nacional, de grupos familiares. Então, é uma história muito bonita de desenvolvimento e da empresa como um todo. Acho que vale a pena conhecer um pouco mais. Vou passar rápido aqui. O Cristália, normalmente quem é farmacêutico, que trabalha um pouco na área hospitalar, conhece bastante. Alguns alunos de graduação, às vezes biologia e outros cursos correlatos, acabam não conhecendo muito, porque a presença mais forte mesmo é hospitalar e na área de anestesia. Hoje está expandindo para diversas áreas e tem presença crescente no mercado da América Latina e no varejo aqui no Brasil e na América Latina. Esse é o complexo industrial do Cristália de Itapira. Eu vou falar principalmente daqui. É o complexo maior, onde tem a parte de biotecnologia, tem a parte de farmoquímico, biotecnologia aqui nesse platô, farmoquímico aqui, farmoquímico oncológicos. Aqui a gente faz principalmente as matérias-primas nesses dois sites. Aqui a produção farmacêutica, desenvolvimento farmacêutico. Então, é um site onde a gente tem produção de matéria-prima e produção de medicamentos. É uma das poucas empresas que tem a maior parte das suas matérias-primas produzidas no Brasil. As políticas agora, principalmente depois do Covid, vários países estão voltando a internalizar tecnologias de produção de IFA. Isso foi uma diretriz que o Cristália sempre promoveu e a gente sempre tenta verticalizar a produção, principalmente em matérias-primas mais exclusivas, de maior complexidade. Esse é o objetivo e o fluxo do desenvolvimento da empresa. Hoje, o que a gente tem com as matérias-primas farmacêuticas
produzidas na biotecnologia. Os produtos que estão no mercado hoje principalmente atendem, no caso da somatropina, que é o hormônio de crescimento, atende todo o mercado brasileiro público de hormônio de crescimento. Então, hoje nós somos responsáveis por 100%, este ano nós somos responsáveis por 100% do fornecimento. A gente tem um contrato de parceria público-privada com Biomanguinhos, está transferindo a tecnologia para eles, e em breve a gente vai fazer essa produção vai ser feita em Biomanguinhos. E a colagenase já é um produto que ele atende também o mercado público, mas tem um padrão de consumo mais do mercado privado. Mas são as matérias-primas que foram desenvolvidas em ambos os casos, desde o clone, desde o micro-organismo que produz, até a purificação e até a formulação do produto acabado. Mais especificamente, a área de biotecnologia, que é naquele platô grande que eu mostrei no início, tem os primórdios aqui da biotecnologia, quando a gente começou trabalhando nos laboratórios, na parte de administração, ainda continuam lá. E a gente continua operacionais, desenvolvendo outros projetos. Hoje eu estou como responsável do desenvolvimento. A partir do desenvolvimento que foi feito nesses laboratórios, a gente planejou e escalonou o processo para as fábricas que vieram depois. Então, tem a planta de biofármacos, inaugurada em 2013, e a planta de bactérias anaeróbicas um pouco depois. Falando um pouco da planta de biofármacos, me adiantei. A planta de biofármacos ela tem duas linhas separadas, uma para micro-organismos recombinantes, outra para células animais. As duas pensadas para a produção de produtos farmacêuticos para uso humano, com as suas linhas de produção independentes, tanto desde o inóculo até a purificação. Então aqui só para vocês, eu vou tentar mostrar algumas imagens, porque eu não sei se vocês estão... não é uma estrutura muito comum no Brasil, então eu vou aproveitar para mostrar um pouco para vocês como é que foi que a gente planejou e como é que a gente desenhou o que foi feito. Esses aqui são bioreatores de células animais. Na verdade, eles têm uma bolsa aqui dentro. Então é o que chamam de single use. Então coloca a bolsa aqui, coloca o meio de cultura, no final do cultivo, tira a bolsa e joga tudo fora. O risco de contaminação menor, tem várias vantagens. Então a gente adotou essa tecnologia. A parte de purificação de micro-organismos, a gente usa cromatógrafos, eles são um pouco maiores do que a gente está acostumado nos laboratórios, as colunas e toda a estrutura para trabalhar no ambiente farmacêutico. Esse aqui é um fermentador de micro-organismos. Esse aqui é até um vídeo, mas eu acho que eu não vou mostrar porque na verdade ele fica só mostrando o fermentador. Basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é que o nível de tecnologia que a gente chegou e a forma como a gente prefere trabalhar é com altíssima densidade celular. Então, isso foi uma tecnologia que foi trazida pelo Dr. Timan lá, iniciou o desenvolvimento dessa tecnologia lá pela Biobras, junto com o professor Espartaco, e foi essa tecnologia que a gente implementou. Então, com um reator de 150 litros de volume nominal, a gente consegue atender o hormônio de crescimento para o Brasil inteiro. Isso é um valor internacionalmente reconhecido como um benchmark assim, que a gente fez com outras empresas. Essa uma estrutura bastante enxuta para produzir essas quantidades, e para chegar nisso precisa realmente muito desenvolvimento, muita tecnologia. Isso aqui é uma centrífuga contínua. Basicamente a centrífuga é isso aqui, o resto... não, ali atrás. Essa aqui é a centrífuga contínua, que é tipo um chapéuzinho. Isso aqui é descarga e os motores e tudo. Então, assim, às vezes uma tecnologia muito simples que a gente conhece no laboratório, quando vai transpor escala, ela precisa de uma engenharia muito complexa. Essa engenharia a gente fez parte no Brasil, mas tem bastante coisa que a gente teve que trazer de fora já, as tecnologias prontas. Aqui já é como a gente continua fazendo, então refolding da proteína, tudo são feitos em tanques de inox, controle de temperatura. Toda a tecnologia que a gente desenvolveu no laboratório a gente transpôs para os equipamentos industriais.
Aqui uma coluna cromatográfica também, o cromatógrafo, essa aqui é bomba de injeção. Isso aqui só mais ou menos estou querendo mostrar para vocês terem uma relação da diferença dos equipamentos de laboratório para os equipamentos industriais. Eles basicamente fazem a mesma coisa. É isso que a gente gosta de deixar claro para as pessoas, não precisa se assustar. Eles fazem a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Se tiver conhecimento um conhecimento teórico da técnica, depois transpor esse conhecimento de uma escala menor para uma escala maior, sempre fica mais fácil. Então, por isso é importante ter o conhecimento básico e teórico das técnicas que a gente está trabalhando. Aqui é uma área de criogenia, a gente guarda os nossos clones e as cepas no vapor de nitrogênio. Então é todo um sistema autônomo, a gente está no interior de São Paulo, é uma área fabril, um site fabril, então costuma não ter uma estrutura de energia elétrica muito estável, tudo isso que hoje em dia a gente já tem, né, com outros investimentos da empresa, mas normalmente quando as fábricas mesmo, elas costumam ser um pouco afastadas dos centros urbanos. Então precisa de sistemas que consigam armazenar isso com muita segurança. Então a gente tem um sistema que, mesmo sem energia elétrica, ele ainda aguenta 15 dias de manutenção autônoma do sistema. Bom, falando um pouco da planta de colagenase, que eu vou mostrar depois como é que foi o desenvolvimento da tecnologia. Esses são os produtos que produzem com o nome Cristal. Esses IFAs agora a gente já está comercializando para outras empresas, mas a princípio são esses produtos, colagenase e a ginocolagenase. Esse aqui é um set de fermentadores. Consegue colocar o vídeo? Só para mostrar para vocês, esse é um mezanino, onde ficam os reatores. Aquele é de 20 litros, esse aqui é de 100 litros, esse aqui é de 1000 litros. Então o pessoal trabalha aqui só pelo topo do reator. Aqui é um tanque, quando sai do reator ele vem para cá. Aqui um sistema de filtração tangencial. Então só para mostrar para vocês, os sistemas eles são muito parecidos com os de laboratório. Às vezes eles têm uma geometria um pouco diferente, mas o conceito de trabalho é muito semelhante. Sistemas aqui de filtração tangencial com o tanque de recepção e as colunas. Esse monte de tubulações e coisas eles assustam um pouco, mas é o que precisa para trabalhar com baixas temperaturas, calor, a geometria do reator, forma de agitação, tempo de mistura, todos são conceitos que são importantes no escalonamento da produção industrial. Todas as válvulas, a gente sempre tenta que elas tenham automático e manual, e o operador na produção da colagenase, ele tem que trabalhar com paramentação de segurança na área, porque a gente trabalha com nível de biossegurança 3, porque é um micro-organismo de biossegurança 2. Então, como é grande escala, a gente aumenta um nível. Então, toda essa nossa estrutura é isolada e trabalha com esse nível de biocontenção. Aqui os outros sistemas fora do sistema de biocontenção são sistemas de filtração tangenciais menores, mas eles basicamente têm o mesmo papel. No final do processo, a liofilização que a gente faz em bandejas. Pode passar isso também. Então esse é um liofilizador industrial. Ele controla a temperatura das bandejas e faz a liofilização da matéria-prima na bandeja. Não é o produto farmacêutico como a gente liofiliza no frasco, no vial. Que aí é na produção farmacêutica. Aqui a matéria-prima fica nessas bandejas, congela e depois o final do nosso produto é um pó micronizado aqui e no misturador em V para armazenar e armazena menos 80. Então esse é o final do processo. Menos 80 é antes de ir para o liofilizador. O pó não precisa ser menos 80, porque ele já está liofilizado, a ideia é realmente estabilizar a proteína. Mais umas fotos do liofilizador, ele tem forro filtrante, são alguns detalhes de engenharia farmacêutica que a gente acabou tendo que aprender bastante com o pessoal da farmacêutica lá. Então, junto com todo o desenvolvimento tecnológico, a gente também precisa ter um amparo legal para o que a gente está fazendo.
A Anvisa é o órgão que dá as diretrizes e dá as certificações. Então, a gente sempre precisa andar junto com a Anvisa, entender as demandas deles, porquê das legislações. Só assim a gente consegue entender como que é o fluxo que deve ser cumprido. As agências reguladoras não trabalham isoladas, não é a Anvisa que quer, normalmente é um consenso entre todas as agências reguladoras, o mercado e as empresas, eles chegam em alguns consensos e a principal questão é sempre reduzir o risco. Então, normalmente a gente não sabe muito bem por que está sendo pedido aquilo, se for estudar um pouco o porquê, é porque alguma vez já aconteceu alguma coisa que deu prejuízo para a sociedade, então agora eles tentam reduzir isso na ponta. Então, tem esse desenvolvimento constante dessa ciência regulatória. Mas tudo bem, voltando. Os certificados de boas práticas de fabricação pela Anvisa, eles já foram concedidos e estão atualizados. A gente sempre tenta fazer as inspeções, as exigências de novas alterações na estrutura, tudo a gente vai atualizando e a gente mantém. Outra coisa importante, o nosso pedido, para o desenvolvimento tecnológico, ele tem que ser seguido de propriedade intelectual, garantias de que isso vai dar retorno para a empresa e segurança tecnológica também da informação para a empresa. Então, esse produto foi registrado no INPI em 2013, foi o pedido de patente. Ele foi concedido em 2018 na Europa. Em 2017 foi concedido nos Estados Unidos. E no Brasil acho que foi o ano passado. Estou desatualizado aqui, demorou um tantinho a mais. Então agora vou falar um pouco rápido de como a gente fez o desenvolvimento da colagenase, como foi o processo desde o laboratório. Em algumas partes eu vou mostrar para vocês, vai parecer que o caminho foi super fácil, bonito, tranquilo, mas não é bem essa a realidade, tá? Mas eu vou tentar contar dessa forma para simplificar. Então, voltando ao que eu estava falando da ciência regulatória, a gente tem um arcabouço regulatório que nos diz como se deve desenvolver um produto farmacêutico, como se fazem as provas de segurança, como se fazem as provas de qualidade e como que é a estrutura e como que esse produto pode ser produzido. Ele não te dá a receita, mas ele dá diretrizes de como as coisas devem ser feitas. Então é muito importante conhecer todas essas legislações e compreender o que elas querem dizer com isso. Então, só dando normalmente começa avaliando a documentação, entendendo onde que o arcabouço regulatório desse produto se enquadra, e o desenvolvimento segue basicamente o que a gente já conhece, tem na literatura sobre desenvolvimento de medicamentos a partir de micro-organismos. Obtém a linhagem, desenvolve o processo, depois faz toda a caracterização desse produto, precisa de algumas caracterizações in vitro com relação à toxicidade, provas pré-clínicas e muitas vezes ensaios clínicos também são necessários, dependendo se é biosimilar, se é produto novo, menor complexidade. Então, tem que conhecer todo esse arcabouço para tomar algumas decisões estratégicas do projeto. Normalmente, quando a gente fala de um produto biológico ou biotecnológico, muitas vezes a gente fala de biosimilar, e aí isso normalmente é discutido no início do projeto e no final esses estudos clínicos são desenhados para o desenvolvimento ou de biosimilar ou de produto novo. O que a gente tinha, né, antes da gente começar a trabalhar? A gente tinha esse produto colagenase, foi um dos primeiros produtos do Cristal, ele tem mais de 40 anos de mercado, ele era produzido com a mesma matéria-prima do produto americano, então basicamente a gente estava comercializando o produto. Esse era o fornecedor, usava uma cepa da TCC e produzia um insumo farmacêutico ativo. Tranquilo, comprava a matéria-prima, fazia a pomada, até aí tudo certo. É um produto bastante utilizado, com utilizações específicas e tal. A ideia seria, o desafio que veio para nós inicialmente
queremos produzir o nosso insumo a partir da cepa. Queremos produzir o insumo. A nossa ideia foi, vamos pegar a mesma cepa e vamos produzir o insumo com a mesma cepa. Essa demanda também vem porque produtos muito exclusivos, eles costumam ter a tendência de aglomeração e ter uma tendência das empresas quererem serem donas do mercado inteiro. Então, os concorrentes começaram a não querer mais vender as matérias-primas, os concorrentes dos produtos farmacêuticos começaram a se unir, e a gente começou a ficar meio sentindo que ia ficar fora desse mercado. Então a ideia foi, vamos produzir nós e ter a nossa matéria-prima e ser livre para continuar produzindo nosso produto. Então veio essa demanda em 2010, a gente começou a trabalhar, montou o laboratório de nível de biossegurança 2 na pesquisa e desenvolvimento, começou a trabalhar com esse micro-organismo. Duas coisas. Uma, o solo do Brasil, e todos do mundo, mas aqui a gente sabia, que tem Clostridium histolyticum lá. Então, só tem que procurar. Mas como tem que pagar royalties quando usa uma cepa de um banco exterior, eles têm propriedade da linhagem, ia ter que pagar royalties para o ATCC. Como a gente tinha estrutura, já sabia fazer, na época a gente já tinha um projeto de bioprospecção para outras coisas que eu vou mostrar no finalzinho, já tinha o conhecimento, tem um know-how no Brasil, veio um novo desafio. Por que não procurar na biodiversidade? Então a gente começou todo um processo de encontrar uma cepa, comparar ela com a referência e ao mesmo tempo trabalhar com o insumo que a gente já tinha, comparando com o nosso. Se a gente conseguisse um produto comparável dentro das normas e das especificações de produto farmacêutico, a ideia era substituir. Então, para a prospecção das cepas, a gente já tinha um laboratório funcionando com a cepa padrão. Então, a gente abriu um projeto no CNPq para isolamento e caracterização dos micro-organismos. Então, e assim a gente começou com o processo de prospecção. Então, contando uma história simples, pegava as amostras de solo. Não era qualquer solo, porque o Clostridium é um decompositor, então ele não está presente no... A Itapira é perto de Olambra, né? Produz flores para o Brasil inteiro. Não é nos campos de flores e rosas que tem Clostridium. Ele é um decompositor. Então, naquelas terras com bastante matéria orgânica, com muitos anos de decomposição de pena de galinha, material rico em colágeno, era lá que a gente procurava esse solo. Depois da seleção de alguns locais que a gente entendia que tinham mais chance, fazer um tratamento térmico porque como é um esporulante, então a gente é um micro-organismo que forma esporos, então ele é bastante resistente. Reduz a contaminação com outros e começa a ficar só com os mais resistentes. Os mais resistentes que eram positivos que tinham atividade contra colágeno. Então aí a gente já começa a restringir bastante o nosso screening. Junto com isso, a gente começou a trabalhar com testes microbiológicos dos isolados, análise bioquímica dos isolados, identificação dos micro-organismos, análises moleculares, diversas análises moleculares, a gente fez o que tinha de mais tecnicamente mais avançado para screening desses micro-organismos. Até que, depois de tudo isso, a gente chegou na cepa que seria a principal e a que a gente trabalha hoje. Essa história é bonita. Essa é a verdade. Pega a terra, ao mesmo tempo que está fazendo o halo, está fazendo o isolamento, o isolado já testa. Então, assim, no final, a história tem o fluxo existe, mas tudo acontece temporalmente muito ao mesmo tempo. Ainda mais são várias equipes trabalhando ao mesmo tempo. No final, a gente já estava trabalhando com avaliação gênica das terras para ver se o gene estava lá. Então, foi um aprimoramento que a gente conseguiu fazer. Isso lembra bastante aquele negócio de o caminho para subir o morro é sempre mais tortuoso, né? Depois que tu está lá em cima, tu olha para baixo e fala, nossa, se eu tivesse pego reto aqui, era
retinho, né? Não precisava desviar de todas aquelas pedras. Depois que tu chegou. Então, no final, a gente já estava com o processo bem otimizado, mas a ideia é, conseguimos, a partir dessas técnicas, de bastante trabalho, envolvimento pessoal e profissional de muita gente, chegar nessa cepa de Clostridium. Deixa eu ver como é que está meu tempo. Correr um pouco. Então, a partir daquelas seleções já dos locais onde a gente deveria realizar as coletas, a gente fez 500 amostragens de terras, mais ou menos. 160 tiveram atividade formadora de halo contra colágeno depois do tratamento. Aí tem alguns números, os pools de micro-organismos que tinham colagenase G, que tinham colagenase H, é um complexo enzimático de duas, então a gente ainda tinha que procurar as duas, tinha que ter a combinação molecular das duas. Então, tudo isso, no final, a gente chegou a 6 colônias. Dessas 6, a gente escolheu a melhor, ficou com uma delas. Toda a parte de avaliação filogenética, intergênica, foi todo esse trabalho de biologia molecular foi feito. Identificação em uma fundação externa, também para dar segurança para a companhia. Isso é importante também, desafiar os teus dados. A gente não gosta muito de fazer isso, nenhum pesquisador gosta, mas é importante para a saúde do projeto que ele saia da mão do pesquisador que trabalha diariamente com aquilo, ou do grupo de pesquisadores que trabalham com aquilo. É importante que ele saia do grupo, vá para outro grupo independente que faça avaliação. Isso é muito importante para dar consistência para os projetos. Então, só mostrando um pouco de dados de laboratório também, né? São os dados que eu olho e enxergo. Para falar bem a verdade, o resto parece tudo muito conversa. Mas só mostrando um pouco. Esse aqui é um gel de proteína, separa as proteínas por tamanho. Depois a gente coloca colágeno e cora a proteína inteira. Depois, onde forma pontos brancos, ou bandas brancas, é onde tem colagenase que degradou o colágeno. Então, basicamente, aqui a gente consegue fazer o padrão, a cepa cristal e a cepa TCC, mostrando que ela é bastante conservada no tamanho da proteína. A gente fez vários testes, mas esse é o mais visual. Isso aqui é durante os cultivos, tá? Então, durante o cultivo, a gente vai fazendo amostragens e mostra que, mesmo durante o cultivo das duas cepas, ela se comporta igual, ela tem uma produção constitutiva da colagenase. Aqui, a partir do produto acabado, a gente fazia as formulações e extraía o produto para mostrar que ele é semelhante também. Isso é bastante importante, então as duas colagenases elas têm peso molecular muito próximo. Aqui, mais uma vez, zimografia, análise de enzimologia. A gente fez toda uma batelada de testes de citotoxicidade, um conjunto grande de estudos para mostrar quanto era semelhante essa nossa matéria-prima com a matéria-prima comercial. Então, com todas essas provas, desde o início do projeto, a gente já começou a conversar com a Anvisa. A gente contava para eles já, estamos querendo fazer o projeto assim, a ideia é uma pomada e tal. Então, assim, esse desenvolvimento próximo da agência reguladora é muito importante para a gente chegar num desenvolvimento farmacêutico saudável e competitivo. Durante a época do Covid, se falou bastante de IFA, a gente falava de IFA, nem eu conhecia o que era IFA, agora todo mundo sabe o que é IFA. A conversa do setor privado, dos pesquisadores, junto com a Anvisa, vocês viram, isso foi público, que foi muito próximo, todo mundo conversando. A Anvisa falava de aprovações intermediárias dos projetos e dos produtos. É a forma saudável de trabalhar com uma agência reguladora. Eles acompanham o projeto, a gente vai contando o que vai fazendo, tentam dar algumas diretrizes para a gente ir trabalhando o mais seguro possível. E a ideia é trabalhar de forma colaborativa para a segurança da população e para no final, todo mundo está interessado no bem maior. Obviamente, a empresa visa lucro, mas assim, é um mercado bastante sensível, o mercado farmacêutico. A ideia não é o lucro que vai direcionar um produto. Se ele não tiver qualidade, se ele não puder ou trouxer risco
para o paciente, ele é prejudicial para a companhia. Então, é importante mostrar esse tipo de coisa e não arriscar. A empresa não está para arriscar muita coisa. Não é, ela pode arriscar dinheiro, pode arriscar estrutura, investimento e tempo, mas a empresa não se dispõe a arriscar o paciente. Então, isso é mais ou menos o que a gente trabalhou com a colagenase. Mostrei rápido aqui alguns ensaios, teve várias outras provas, questões de estabilidade, desenvolvimento farmacotécnico, que são outras áreas que eu não domino muito, mas assim, a ideia é que aqui é só uma pequena parte do trabalho de uma empresa inteira, não é de um pequeno grupo de pessoas. E contando um pouco mais do projeto que acabou iniciando um pouco antes da colagenase, a colagenase entrou no meio e agora ele voltou, digamos assim, ou continua, é um projeto de novos antibióticos, de isolamento de micro-organismos a partir da diversidade, da biodiversidade, principalmente para antibióticos e oncológicos. Então a gente tem trabalhado, né, principalmente com a ideia de micro-organismos. A ideia é não ser extrativo, a ideia é encontrar o micro-organismo e a partir do micro-organismo fazer o processo. Isso é a nossa estratégia, acho que cada um tem a sua estratégia. O que a gente conseguiu mostrar? No final, o projeto Colagenase, entre outras coisas, mostrou que é possível fazer esse tipo de projeto aqui no Brasil. Mostrou a capacidade da empresa, mostrou a capacidade de parceiros, mostrou que outras empresas conseguem fazer, conseguem nos ajudar e que isso é possível. Isso é importante para o acionista da empresa, para o investidor e mesmo para a companhia, porque eles visam no final do ano, no final dos anos, o crescimento. A nossa intenção é isolar micro-organismos para encontrar moléculas novas. Tem vários casos um pouco mais antigos, a gente está retomando esse tipo de trabalho. Então a gente tem uma metodologia que foi desenvolvida pelo Dr. Tima, implementada lá no Cristal, usando micromanipuladores, a partir de isolamento de terra. Aqui são alguns micro-organismos que a gente tem, eles são bem diversos, são todos actinomicetos raros, ou a gente procura os raros, mas também. Então aqui só para vocês verem mais ou menos como é que a gente trabalha, olhando no microscópio tem a agulha pesca os micro-organismos diretamente da placa. Aqui são alguns exemplos, a gente não vai muito atrás de quem é o micro-organismo no primeiro momento. A gente primeiro testa, depois vai procurar se é novo ou não. Tem alguns não identificados, outros a gente já sabe quais são, mas só para mostrar aqui um pouco de diversidade, o que a gente enxerga, o que o pessoal enxerga no microscópio. Eu não enxergo nada. Então, assim, no apanhado geral do que a gente tem feito lá, esse é um trabalho de pesquisa básica. A gente faz também projetos bastante aplicados, tipo um biosimilar, melhorar um processo de produção, isso é a rotina. Mas a gente também tem projetos bem iniciais, como esse, que a gente tem mais ou menos um banco de 5.000 micro-organismos isolados, tem testado bastante, tem encontrado bastante coisa interessante. E uma diversidade aí que a gente tem, que todos vocês sabem, a gente tem tanto de plantas, quanto de micro-organismos, quanto de ecossistemas. Então, acho que tudo isso é um ambiente favorável para a gente conseguir um desenvolvimento mais saudável no Brasil. A gente não precisa seguir os modelos que todo mundo segue no exterior. A gente tem um ambiente diferenciado e esse ambiente ele tem que ser valorizado e precisa ser a nossa ferramenta. A gente tem um diferencial, vamos usar esse diferencial para ser diferente, para trabalhar diferente, para conseguir coisas melhores. Então, acho que a ideia é essa. Meu contato aí, muito obrigado a todos que assistiram. Aí, acho que tem mais uns minutinhos aí para algumas dúvidas. Se quiserem fazer algumas perguntas. E só contando um pouco da história, né? Um ciclo virtuoso de conhecimento que eu acho que a gente aprendeu bastante e hoje tem uma equipe grande que desenvolve os produtos. Muito obrigado.
Alguém tem alguma pergunta? Querem fazer algum questionamento? Acho que tem, se quiserem fazer pelo chat, também o pessoal passa para a gente aqui a pergunta. É excelente, né, ver isso, e meus parabéns por tudo isso que está sendo feito no Brasil, né? Aí eu pergunto, na formação de recursos humanos, quais são as características mais importantes, por exemplo, que vocês veem para contratar alguém? Vocês têm muitos doutores? A gente tem um número bastante, na companhia, na área de desenvolvimento, tem bastante pessoal com doutorado. A ideia é que a pessoa tem que ter muito conhecimento teórico e básico científico mesmo, de como as coisas funcionam. O perfil é importante, a gente sabe, é um projeto de longo prazo, são projetos de longo prazo, então eles são importantes, o perfil da equipe é importante, mas o conhecimento é a chave principal. Então, já nas entrevistas, a gente, assim, às vezes as nossas entrevistas são meio fora do padrão, o pessoal do RH muitas vezes participa também, mas nossas entrevistas são fora do padrão. A gente pergunta pro cara, o que tu fez no teu doutorado, por que tu fez isso, onde tu queria chegar. Então são perguntas que parecem simples, mas muitas vezes as pessoas não se perguntam, eu trabalhei porque o meu orientador me mandou, mas por que tu queria fazer isso? Eu não sei. Então, acho assim, a gente sempre busca pessoas que tenham um propósito. Interessante. Essa é a ideia. E também dificuldades em lidar com a Anvisa. Tem alguma, assim, ponto-chave? Eles vão ao local? Você sente alguma restrição? Ou é tudo em nível bem científico e tecnológico? A gente tem várias... A Anvisa, a gente chama Anvisa, mas Anvisa são várias coisas diferentes, né? Então tem a área de inspeção, que é a área que vai lá e vê se o equipamento funciona certo, se o equipamento está calibrado. São coisas que tem que fazer, tem que monitorar, tem que ver se o cara está trabalhando de uma forma limpa, se está limpando direito, se tem os processos. Isso é o que a gente está acostumado a fazer e a empresa farmacêutica está acostumada a fazer. Quando a gente começa a falar de desenvolvimento, o pessoal da Anvisa é muito bem treinado e conhece muito o desenvolvimento de outros produtos e tem um treinamento no exterior de desenvolvimento. Eles acompanham o desenvolvimento das empresas de fora também. Entendo que eles participam, compreendem, o pessoal é muito bem capacitado. As discussões que a gente tem na Anvisa são de alto nível científico, não tem, assim, não vejo grande dificuldade. Muitas vezes falta uma correlação com a realidade nacional, mas isso também é uma outra questão, porque às vezes a Anvisa, como agência reguladora, tem a sua obrigação, o Ministério da Saúde tem a sua obrigação, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem a sua obrigação, às vezes os interesses não cruzam muito bem. Então a gente é cobrado por uma coisa pelo Ministério da Saúde, e às vezes a Anvisa não vê com bons olhos, e assim a gente tem também uma interação um pouco complicada. Mas todo mundo conversa. A conversa é aberta, tá? As empresas têm organizações de classe que conversam com a Anvisa, tem abertura com o Ministério, e eu acho que isso funciona bastante bem. Vou trocar aqui. Isso é melhor. Só complementando um detalhezinho, o que a experiência que tem tido mais diretamente, né, é que a gente verificou o seguinte: quando se começa o desenvolvimento, em cada etapa que a gente sente necessário, é preferível, em vez de você construir o prédio, por exemplo, tem a planta, discute com a Anvisa, eles têm sido muito assim, atendendo com dedicação essa parte, né, Gema? Mesmo a parte de pesquisa, depois a parte de escalonamento e principalmente a planta industrial.
Porque se você constrói a planta industrial para depois pedir a opinião deles, é muito mais complicado. Às vezes você tem que quebrar. Então, essa tradição, assim, né, que foi desenvolvida ali, no sentido de sempre que você tem uma etapa que você vai passar para a construção, consultar, é muito melhor, é mais econômico. Eles têm atendido muito bem, não é, Germán? Eu queria só fazer Você poderia falar um pouquinho da parte regulatória do CEGEM, por exemplo, desde o comecinho da amostra até os royalties, por exemplo, que foi para o proprietário da terra? Acho que seria uma coisa muito... Isso é uma coisa que eu passei rápido, eu falei só do CNPq, mas é assim, a gente começou, abriu o projeto do CNPq. Na época, não tinha ainda toda a legislação que tem hoje, já mudou de novo, né, agora recentemente. Mas assim, a gente seguiu todo o rito. Na época, as universidades estavam com bastante dificuldade de seguir, porque era por exemplo, geolocalização da onde tirou a amostra. Às vezes, tu está trabalhando há 20 anos com uma coisa, como é que tu vai saber de onde tu tirou a terra? Então, é complicado tu ter que localizar uma terra que tu pegou há 20 anos atrás. Como a gente começou já dessa forma, para nós foi um pouco mais fácil. Então, assim, a gente conseguiu, por exemplo, no Cristália tem uma área grande de garantia da qualidade, por exemplo. Assuntos regulatórios. São pessoas que estão acostumadas a lidar com leis, regras e tudo mais. Então, essas pessoas nos ajudaram muito, essas equipes nos ajudaram muito a seguir o rito e conseguir estar de acordo com o CEGEM, lei de biodiversidade e tal. Então, isso da parte de documentação. Depois que a gente avançou, conseguiu isolar o micro-organismo. Esse isolamento, a gente reparte benefícios com o proprietário da terra, foram procurados em terras que eram de propriedade de alguém, não era da União, não tinha cultura tradicional envolvida. Então, assim, a gente teve alguns cuidados no início do projeto, que muitas vezes não é possível, né? Porque, na verdade, esse é um projeto bastante específico, para um micro-organismo específico, a gente sabia mais ou menos onde queria procurar. Então, ele não tem relação com quilombola, não tem relação com tecnologia tradicional ou conhecimento tradicional. Então, ele acabou entrando numa categoria um pouco mais simples. Mas a gente seguiu todo o rito e o proprietário da terra, basicamente, a gente foi lá, coletou uma vez e para ele foi muito bom. Dos proprietários. Ele recebe royalties, né? Recebe ao royalties. invés da coleção de cultura da TCC. Então, isso é outra coisa. O dinheiro ficou no Brasil. Foi para um cara tá ganhando um monte de dinheiro. Melhor, tá no Brasil, o dinheiro está sendo investido, tá gastando o que quiser dentro do Brasil. Então, isso são pequenos detalhes que fazem muita diferença no contexto da nação. Assim, comprar tudo de fora tem um prejuízo no final, né, do dia. Buen día, Anselmo da UFAC. ¿Existe, por ejemplo, un alumno desenvolver un proyecto na empresa y ser pago pela empresa o projeto? Entendeu? Sim. A gente tem várias formas de trabalho. A gente tem projetos que são desenvolvidos nas universidades, que a gente dá suporte, que às vezes o projeto se desenvolve na universidade e vem junto com o aluno. Isso também acontece. Vem o projeto junto com o aluno, já entra na equipe para implementar, né? Então, biotecnologia a gente acaba trabalhando mais um pouco fechado e dando suporte para uma área que a gente chama de pesquisa e inovação. Essa área de pesquisa e inovação tem mais interação com as universidades e essa interação com as universidades acaba desenvolvendo vários projetos que são desenvolvidos ou fora ou em conjunto. A gente faz parte, às vezes a gente dá suporte a um projeto que está na universidade, que é muito inicial ainda. Então, vamos fazer junto essa parte e ver se dá certo. Se der certo, a gente continua junto. Se der errado, toma os dados e deu, cada um para o seu lado. Isso a gente trabalha também. O nosso projeto de hormônio de crescimento junto com o Spartaco, foi junto com o grupo da UFAM. Esse também é um caso de projeto que divide royalties. Então, também é importante. A gente sempre tenta trabalhar dessa forma. Bom, Germán, queria aproveitar e fazer uma pergunta também na sequência do Spartaco. Como que vocês calcularam
ou qual a base que vocês usaram para calcular a divisão de royalties dos micro-organismos? E aí, outra pergunta que eu queria fazer é, além de vocês, que é uma empresa brasileira, quantas outras têm capacidade aqui no Brasil de fazer pesquisa e desenvolver os bioativos, todos os produtos? Para a gente ter uma referência assim. É crescente, tá? Empresas grandes mesmo, não sei, não conheço todas, principalmente que tem muitos que trabalham com plantas e produtos naturais extrativos. Isso eu não conheço muito, mas assim, tem crescido muito. Centroflora é um exemplo, Natura, Boticário, todas essas empresas, Herbário. Então tem várias empresas que estão trabalhando de níveis desde grandes, com um volume grande de negócio, muitas startups também trabalhando em parceria com as universidades. Eu acho que está um ambiente bastante favorável ultimamente, né? Spin-offs de empresas também tem acontecido. A Nintex não, spin-off, mas era o pessoal que era do Axê, que abriu. Então, sim, é um grupo. Tem bastante gente trabalhando hoje. Eu não lembro como é que ficou isso. Eu não participei exatamente dessa parte. Isso foi mais uma questão de negócio. Acho que o Spartaco deve conhecer melhor o assunto. Acho que eu estava mais ligado nisso. No caso do dono da terra, ele está recebendo mais ou menos o que a TCC receberia, que é 0,5% das rendas líquidas, das vendas líquidas, né? Então é mais ou menos um padrão. Se eu não me engano, está na legislação. Tá? Mas tem uma referência. Também não me lembro muito bem desse, já faz alguns anos. Mas é alguma coisa dessa ordem, tá? E a gente fica muito feliz, assim, né, em ver que um produto produzido aqui está realmente seguindo o que manda a legislação, né? E através de um contrato, o dono da terra, ele recebendo royalties, porque aquele isolado foi feito na propriedade dele. Bom, muito obrigado, German. Acho que pela hora a gente agradece. E...